Na época que o catálogo era fundamental, era uma ferramenta importantíssima. Chega pra cá. Isso. Eu, como especificador, gosto de um catálogo impresso, que acho que é o mais rápido. O que você acha? É QR Code? Como é que se conversa? Hoje em dia tem que estar disponível o QR Code, mas é legal de ter um catálogo geral impresso no stand. Você acha que... Também está trabalhando com maletas de demonstração para fazer a exemplificação na prática. Então já é muito mais didático e depois... Simplesmente usando o catálogo. Talvez seja conhecendo, né, o que aquele produto, aquela fonte de luz pode ou não pode fazer. Eu acho que o nosso desafio para essa edição também é a experiência, como foi falado aqui. É a gente transformar esse evento numa experiência que as pessoas se lembrem e que consigam depois, seja consultar da maneira que mais gostariam as informações e terem o nosso contato depois. Mas eu estava me lembrando da primeira vez que eu participei da Expolux, eu morava em Porto Alegre e eu juntava dinheiro para a gente vir para a Expolux, para passar a semana e vir ver as palestras do João Gabriel, do Paulo, de várias pessoas no Simpoled. Você está falando do Paulo Scarazato? Do Paulo Candura. Paulo Candura. Exatamente. Quem mais? Nem era Simpoled, né? Era Simpolux. Simpolux? Era Simpolux. A primeira vez que eu vi foi em 2013 eu ficava lá na primeira fila. Hoje, para mim, é uma emoção ser convidado para palestrar no Simpoled. Então, eu me lembro de mais de 20 anos da Expolux, dessa experiência que eu tinha de passar a semana em São Paulo, vindo de Porto Alegre, e hoje ter a oportunidade de ver essa evolução da iluminação e a gente está aqui discutindo tanta coisa legal. Queria destacar uma coisa, que a Expolux é uma feira que tem história, né, e que as outras feiras não têm. É uma feira que é 100% de iluminação e tem uma história muito bonita para contar. E eu queria saber, da época que não tinha LED, vamos falar das marcas de lâmpada, que aí não é comercial. Qual que mais bombava? Qual stand? Sendo justo, havia uma concorrência muito construtiva das 4 grandes marcas que estavam no Brasil, e inclusive pelas que atuavam somente no exterior. Quais eram as marcas? Era a GE, Philips, Osa e Silvânia. Mas... Ô, Rosito, você que não vai ser imparcial, qual que era o maior stand que tinha nessa época? Então, sabe o que eu fazia nessa época? Eu acho que tinham grandes stands das 4, eu acho que tinha uma competição ali, principalmente na lâmpada de sódio, entre essas empresas, de evoluir com a lâmpada de sódio. Tinha uma que falava em Super 4Y, a outra falava num outro nome comercial para aumentar a vida e o fluxo dessa lâmpada de sódio antes do LED. E o que eu fazia? Eu vinha uns dias antes, ou um dia antes da Expolux, ou em algum momento fora da feira, e visitava as fábricas dessas empresas no Brasil, durante a Expolux. Então o pessoal às vezes me pergunta, mas o que mais que a gente pode fazer além da Expolux? Visitem as fábricas dos expositores. Então me conta, a única que eu conheci foi a da Osa, lá em Osasco. Exatamente, também fui visitar lá. Qual mais? A da GE no Rio, em Maria da Graça, e a da Silvânia ficava em Santo Amaro. Em São Paulo também. Que lugar de Santo Amaro? Na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Basicamente uma empresa que fazia o vidro, fazia que tipo de lâmpada? Veja, todas essas empresas eram multinacionais que vieram ao Brasil numa época quando o Brasil, para atuar aqui, você tinha que ser verticalizado. Então as firmas procuravam fabricar os componentes, desde o vidro, os eletrodos, o filamento. Você vai falando de componentes que hoje é grego. Ninguém mais lembra como é que se utiliza esses componentes. Mas havia necessidade de verticalização. Ou seja, tinha que se fabricar no país. Raramente. Se você tinha um volume adequado, você fabricava aqui. Logicamente, para lâmpadas especiais, por exemplo, uma wattagem muito alta, 300 watts, você importava, né? Mas a de 60, 100 watts, não, 40. Por que hoje que a gente tem um mercado muito maior, um país que é grande, e a gente não tem uma fábrica de lâmpada, assim, genuína, que monta, né? Mas por que a gente não tem capacidade de fazer uma lâmpada, que é uma coisa tão comum? E já tivemos a capacidade de fazer uma lâmpada em 100%, e hoje a gente não tem. Por quê? Eu posso dar aqui alguns aspectos, né? Um deles é o famigerado custo Brasil. Não que no passado não existisse, mas numa época um governo abaixou o imposto de importação drasticamente. Foi no Collor. Foi no plano Collor, né? E
desnecessariamente e não negociável. Unilateralmente, o Brasil abaixou o imposto de importação e ficou por isso. Então deu uma chacoalhada. Daí isso desmotivou as empresas que estavam aqui. Falaram, bom, vamos procurar, fabricamos no Brasil, fabricamos em outro local. Muitas retornaram a fabricar no seu país de origem ou na China, que passou a ser um novo centro de produção de produtos mais baratos. E a China investiu no desenvolvimento de tecnologia. Vamos lembrar que o LED não era fabricado na China, foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa, mas eles investiram para lá fabricar LED. Nessa época, o Brasil estava afugentando os fabricantes de semicondutores. Nós tínhamos fábrica aqui de transistor, lá no Rio Grande do Sul, de diodos, fábricas importantes, que fecharam e foram para o exterior. Então o Brasil, ao perder essa projeção de semicondutores, acabou perdendo o barco do LED. Daí, não fabricando o LED, o que sobraria para nós? Montar as lâmpadas LED. Daí você faz uma conta, quanto custa trazer os componentes para montar uma lâmpada da própria China. Você faz a conta, custa 150. Quanto custa trazer a lâmpada montada? Custa 100. Então, essa conta que eu não entendo, estão falando um plástico injetado, a gente tem capacidade de fazer um plástico injetado, que é basicamente isso uma lâmpada bulbo hoje. É uma... Mas veja, é o famoso custo Brasil. A matéria-prima do plástico no Brasil também é mais cara do que no exterior. É por causa do volume que a gente produz e eles produzem mais lá. Temos aqui um problema de oferta do pseudo poucos fornecedores, não vou nominar aqui, mas o fornecedor de plástico técnico eram limitados. E quando você vai para o exterior, existe uma abertura de mercado. Você não podia importar o plástico aqui competitivamente. Agora, temos que dar uma palmatória. A China fez uma política industrial onde ela definiu. Em 1980, me lembro bem, eles importavam lâmpada fluorescente. Fizeram uma política de fabricar a lâmpada fluorescente compacta na China. E tiveram sucesso e passaram a ser dominantes. Isso na fluorescente compacta. Depois, a mesma técnica utilizaram no LED e passaram a ser dominantes. Então existe uma política industrial do governo para isso. No Brasil, isso é deixado à iniciativa privada. O governo não faz uma política para a fabricação de produtos de iluminação. Falei alguma... Rosito, ele tá falando verdade, Rosito? Você que acompanhou toda essa... Tá, é isso. Só queria complementar que teve um fenômeno aí das luminárias públicas, que aí, como o Poli falou, muitas empresas, por ser um produto não tão comoditizado, não tão grande volume e com uma característica específica de fotometria, de construção, as empresas investiram em montar as luminárias e desenvolver com tecnologia, com projetos de luminárias públicas locais. Então, e também teve uma época, uns 10 anos atrás, que o próprio BNDES tentou aí, também para a PPP de São Paulo, de criar certos critérios do chip nacional, o que acabou não dando muito certo na prática, mas fomentou os fabricantes nacionais a desenvolverem mais tecnologia para entregar para os projetos de parceria público-privada. E eu acho que isso ajudou bastante a indústria nacional. Então, o que eu vejo aí? A gente tem que fugir da guerra de preço e de qualidade baixa. Se a gente subir a régua, a gente vai favorecer a indústria nacional a responder tão ou mais rápido que outros países. Subir na régua é cultura ou é lei? Por parte de normatização? Um pouco de cada coisa. Só a normatização, a norma ABNT ajuda muito. O regulamento, que talvez nem precise existir, mas o consumidor, o usuário final, o especificador, consciente que ele precisa entregar o melhor custo-benefício e não um produto com preço baixo. E aí a gente consegue fomentar a inovação no Brasil, que é um tema da Expolux, que está claro aqui. O público espera inovação. A gente tem que mostrar inovação, não preço baixo.
Agradeço. Não, acrescentar esse ponto relevante que o Luciano comentou, é inovação, qualidade, e aqui nós temos um fenômeno onde às vezes quem compra o produto, quem desembolsa, não é aquele que depois vai cuidar do parque de iluminação. Então você tem um fenômeno onde o camarada compra barato, não se preocupa com qualidade, durabilidade, performance e eficiência, porque ele só está buscando baixo valor. E daí fica o abacaxi para o administrador. Então essa vou chamar a famosa dicotomia, né? Mas esse problema é antigo, esse problema não é de hoje não, né? Esse problema não é só de iluminação, é um problema geral, podemos dizer, não é apenas das licitações públicas, mas é também das compras governamentais e não governamentais. O que acontece é que quando a empresa é privada, quem vai responder depois é o mesmo que está ligado com a compra. Numa outra situação fica mascarado e escondido. Então eu acho que o aspecto responsabilização de quem faz um ato inadequado deveria ser lembrado. Isso é sério, porque envolve risco de incêndio, isso envolve risco de choque elétrico, envolve risco de qualidade. Então, assim, acho que um ponto... Pega fogo. E pega fogo. Eu tenho foto no grupo, gente, de plafon, painelzinho preto, pegou fogo, de PVC, no pano um fogo de PVC, o negócio... Então, norma técnica para ser aplicada para a construção dos produtos, para não ter que fazer um laudo dizendo por que pegou fogo depois. Então a gente precisa subir essa qualidade, atender a norma técnica e entregar produto de melhor qualidade. Gente, agradecer aqui, eu parei para dar uma palavrinha, tinha uma aula, obrigado. Não, obrigado a você. Obrigado. Pra nós.